14 anos. Olha para alguém do seu lado e pergunte: você aguenta tanto tempo assim? Você aguenta uma promessa que era para ontem? E as pessoas te isolarem por causa da sua chamada, e as pessoas te bloquearem porque você, como disse o pastor Júnior ontem, é um esquisito, porque você tem algo que ninguém tem, porque você faz aquilo que ninguém faz. Eu queria mandar um recado para esses assassinos de profetas. Eu queria mandar um recado para esses homens e mulheres que vivem de maldizer a vida da gente, que ficam perseguindo a gente pela roupa, pelo cabelo, pela cor da pele, que ficam perseguindo a gente porque a gente tem uma voz diferente, porque prega assim, porque prega assado. Amigo, não foi você que me ungiu, não foi você que ungiu a gente. Quem ungiu foi aquele que está lá em cima. Vai falar com ele, vai reclamar com ele. Por que é que você acha que quando Paulo começa o seu trabalho missionário, o seu temperamento fica acirrado? Paulo tem o sangue nos olhos. Paulo não tem papas na língua. 14 anos abandonado, a mágoa que cresceu dentro do coração dele tornou ele uma pessoa dura, tornou ele uma pessoa de difícil relacionamento. Mas o seu temperamento não impediu a unção de Deus que estava sobre a vida dele. 14 anos depois, sentado no lombo de um jegue, para na porta da tenda dele um outro crente. Esse era abastado também, era rico, presbítero da igreja, cujo nome era Barnabé, um ilustre desconhecido para todos nós. Por causa dos seus dízimos altos, foi ungido naquele tempo a pastor, e deram para ele a pior congregação, só para inglês ver. Deram para ele a igreja de Antioquia ou Antioquia, uma igreja pequenina, uma igreja onde os crentes daquele lugar tinham a cor da sua pele diferente, a sua posição financeira era diferente, eram pessoas desprivilegiadas, portanto nenhum dos figurões da igreja queriam pastorear aquela igrejinha. Então mandaram esse nosso irmão Barnabé pastorear aquela igreja. Barnabé era rico, era um homem fiel e era temente a Deus. Antes de sair, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que desse uma revelação. E por revelação, o Santo Espírito, enquanto ele orava, diz: é para separar não Barnabé sozinho. Separe Barnabé e aquele isolado, esquecido, cujo nome é Paulo. É aí que Barnabé busca esse moço Paulo. A história diz que quando ele entra dentro da tenda, a raiva, a melancolia de Paulo, tudo misturado junto, fazia Paulo nem cumprimentar, nem com bom dia, nem com shalom, nem com boa tarde, nem com boa noite. Apenas queria ouvir das pessoas o que elas queriam. E Barnabé diz para ele: amado irmão Paulo, é chegado o tempo. O senhor ainda tem vontade de ser obreiro? O senhor ainda tem vontade? A chamada ainda bate no seu peito? A história diz que Paulo não responde com palavras. Ele levanta, pastor Júnior, e começa a quebrar toda a tenda, começa a arrancar tudo que tem, vai amarrando numa trouxa, pastor Marco Pereira. E depois que ele arruma tudo, ele vai para fora, sem dar atenção a Barnabé, e coloca tudo no lombo de um dromedário, de um camelo. Senta no lombo do dromedário e Barnabé está lá dentro. E Paulo grita: ei, irmão Barnabé, vambora, vambora, já estou atrasado, faz 14 anos. Faz 14 anos que o azeite está indo. Eu estou ungido há 14 anos, vamos embora. Eu abro um parênteses para falar para você o que vai acontecer depois desses Gideões. Quando você entrar pela sua cidadezinha ou pela sua cidade grande, quando entrar naquela igrejinha pequena ou naquela sede, Deus vai começar a mover as águas. Eu profetizo que Deus vai começar a mover as águas. Irmãos, a chamada de um homem, ela é uma estratégia divina, é um jogo de xadrez. Deus vai fazer com que o rei caia, para que a sua peça possa ser levantada. Eu quero profetizar que daqui a alguns anos eu vou estar dividindo público com alguns de vocês. Eu vou estar vendo alguns de vocês serem erguidos. Quem pega essa profecia? Se você pegar ela, tira o pé do chão e voa. Nasce a primeira viagem missionária. Ao entrar na igreja de Antioquia, Deus vira tudo. E a igreja de Antioquia cresce, estoura. Não com a pregação de Barnabé, mas com sinais que Paulo começa a fazer. Paulo começa a empreender um estudo sobre sinais, prodígios e maravilhas. Na sua segunda viagem missionária, ele está quase com a doutrina dos dons estabelecida. É na sua terceira viagem missionária que, passando pela Grécia, ele entra por uma cidade chamada Corinto. Qual o nome da cidade?
e passa nessa cidade 1 ano e 8 meses. Quantos anos? Aí acontece aquilo que ninguém esperava. Pergunte o quê? As outras igrejinhas foram estágio. Agora ele entra numa cidade grande e começa a pregar com vida. Começa a pregar com uma unção tão grande que a igreja em Corinto estoura em crescimento. E quando a igreja estoura em crescimento, ele deixa de ser apenas um missionário de igrejinha perrengue e passa a ser agora missionário cofundador de uma igreja gigante, de uma igreja abençoada. E agora, como ele estava no apogeu do seu ministério, já com a doutrina dos carismas do Espírito na cabeça, ele começa a ensinar a igreja sobre os dons espirituais, começa a ministrar sobre a igreja os dons espirituais. Resultado, nasce a igreja mais poderosa daquele tempo. Uma igreja tão ungida que para entrar dentro do culto você tinha que pegar uma senha antes. Eu disse que tinha que pegar o que, igreja? Pergunte para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Porque todos os membros da igreja tinham a marca do poder do Espírito Santo neles. Ah, Jesus, esse é o meu sonho. É o meu sonho nesse país. É poder entrar nas igrejas e ser recebido pelos profetas da entrada até o altar. Eu quero crer que Deus pode transformar a sua igreja numa igreja dessa. Alguém quer? Alguém quer? Mas você vai saber lidar com uma igreja assim? Respire fundo, murcha a barriga, estufa o peito. Vamos encenar. Aqui agora é Corinto. Olhe para a esquerda. Esse irmão aí tem o dom de interpretação de línguas. Olhe da direita. Esse tem o dom de discernir espíritos. Olhe para trás. Esse aí tem o dom da sabedoria e a palavra do conhecimento. Olhe para frente, toca no ombro da frente, vê o rosto dele. Esse tem o dom de profecia. E olha lá para aquele canto, aquele lá tem mistérios e prodígios. Olha para aquele outro lá no fundo, aquele onde põe a mão a doença sai. Era a igreja estabelecida em Corinto, possuída pela glória do Espírito Santo. Só que agora também nasce talvez o primeiro problema, que infelizmente atravessou os séculos e chegou nos nossos dias. Uma igreja espiritual demais, possuída demais pelo Espírito Santo, se não tiver um equilíbrio de um ensinamento prático, ela fica fanática. E o fanatismo levou aquelas pessoas a prejulgarem pecados alheios e contar publicamente o erro das pessoas. Os crentes eram tão santos que qualquer pessoa que pisasse na bola e escorregasse, o seu nome era lido publicamente. E um deles, em especial, do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele é tão achincalhado pela igreja e por Paulo, que Paulo diz: vamos cuidar só da alma, porque o corpo já entreguei na mão de Satanás. Ei, respire fundo e tente pensar comigo. Será que algum pastor tem o direito de, na sua igreja, olhar para o irmão e dizer assim: olha, que Deus guarde a sua alma, porque o resto eu deixo o diabo carregar? Vai, pense comigo. Sim ou não? Repita. Quero ouvir de novo. Não? E por que quando fazem isso, você é o primeiro a levantar a mão na igreja para dizer: pode excluir, pode excomungar, pode tirar do grupo de jovens, pode tirar do grupo do coral, pode tirar do grupo do ciclo de oração, pode arrancar a carteira ministerial dele, pode fazer o que quiser? Pastor, mas está na Bíblia, foi Paulo que falou. Exatamente, ele falou isso na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios ele mandou lá da cidade de Éfeso, pastor Cisino, a maior igreja que ele plantou, rica, opulenta, cheia de dinheiro, cheia de missionários, cheia de empresários. Falar da vida dos outros quando você está por cima é muito fácil. Aí quando ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, muda tudo. Olha o que eu anotei. A primeira carta aos Coríntios se resume em 6 pontos. Olha o que Paulo faz, ele exorta os crentes a ficarem unidos. Ele quer que a igreja e a congregação seja limpa. Ele fica preocupado com o casamento dos que são casados e com aqueles que são solteiros. Ele quer que a igreja tenha só bem-estar espiritual. Ele quer que o culto tenha ordem. Ele só fala da ressurreição. Uma igreja tomada pela aparência. Ele só cuida daquilo que os olhos podem ver. Ele cuida do zelo com aquela igreja, com a pureza e a santidade. Isso é ruim, pastor? Não, não é. Mas é preciso equilíbrio. Porque senão
A igreja mais poderosa pega uma alma e joga dentro do inferno na mão de Satanás. Ah, pastor, mas o pecado do rapaz foi grosseiro. Ele dormiu com a mãe, com a mulher do pai dele. Quem somos nós para julgar um pecado? Será que até Paulo esqueceu do que Jesus falou para aquela mulher adúltera pega no ato de adultério? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de bater. Paulo está purificando, levando a igreja a um estágio de pureza tão grande, santidade, glória, unção e palavra e revelação e dons, que esta igreja começa a ficar orgulhosa por ser tão poderosa e se acha no direito de mandar embora os sujos, se acha no direito de excomungar as pessoas. Será que nós esquecemos aquilo que eles esqueceram? De que quando ligamos alguma coisa na terra, é ligada no céu. E que o caminho inverso é que se quando desligamos alguma coisa na terra, é desligada do céu também. A carta que bate na igreja de Corinto, Paulo espera uma reação santa. Mas diz a Bíblia que caiu uma tristeza na igreja de Corinto. Caiu uma tristeza no coração da igreja de Corinto tão forte, que Tito, que levou a carta, voltou a Corinto e disse: Paulo, a coisa, ao invés de funcionar, ao invés dos irmãos darem glória a Deus, e cair aquela unção de renovação, caiu uma tristeza. Porque o rapaz que foi excluído, com todos os defeitos dele, era uma alma. Era uma alma. E Jesus disse que uma alma salva vale o quê? Eu não ouvi, vale o quê uma alma salva? Mão direita para cima, por favor. Agarre o ombro do seu irmão com força agora. Chacoalhe ele de novo. E diga: não toque em nenhum daqueles que Jesus salvou. Diga ao seu irmão: você não tem uma mão furada. Você não ficou 3 horas agonizando em uma cruz. Não acuse, ore, ore. Ora que melhora. Ora que Jesus transforma. Ora que Jesus faz. Ora que Ele movimenta. E agora, eu não sei para onde vai essa mensagem. Porque eu fui estudar a segunda carta aos Coríntios, pastor César. E a segunda carta aos Coríntios só tem um cerne dela: é perdão. É perdão, restauração. Filinto, o cidadão que falou tanto e bateu no rapaz, agora está arrependido. Mas ele não está arrependido porque a igreja de Corinto ficou triste. E aqui começa o meu sermão. Agora ele não está mais em Éfeso. Paulo agora está vindo da Macedônia. É da Macedônia que sai essa carta. 7 ou 8 meses depois, ele sabia que a igreja não recebeu bem aquela carta. Quando Tito volta e conta para ele: olha, caiu uma tristeza na igreja, Paulo diz assim: os que querem que aceitem, os que não querem que saiam. A igreja não existe por eles, eles existem pela igreja. Se quiser, fica aqui, se não quiser, vai embora. Só que no fim do ano 44, o mesmo Paulo pega uma caneta, aleluia, escreve a segunda carta aos Coríntios. E sabe o que ele faz? Ele confessa à igreja que aconteceu alguma coisa com ele.